Os Condenados da Terra, por Frantz Fanon. Capítulo 3. Desventuras da consciência nacional. Que o combate anticolonialista não se inscreve de repente numa perspectiva nacionalista é o que a história nos ensina. Durante muito tempo, o colonizado dirige os seus esforços até a supressão de certas injustiças. Trabalho forçado, sanções corporais, desigualdade nos salários, limitação dos direitos políticos, etc. Este combate pela democracia contra a opressão do homem vai progressivamente sair da confusão neoliberal universalista para desembocar, às vezes laboriosamente, na reivindicação nacional. Mas a falta de preparação das elites, a ausência de ligação orgânica entre elas e as massas, a sua preguiça e, deve dizer-se, a covardia no momento decisivo da luta vão dar origem a trágicas desventuras. A consciência nacional, em vez de ser a cristalização coordenada das aspirações mais íntimas da totalidade do povo, em vez de ser o produto imediato mais palpável da mobilização popular, não será, em todo caso, senão uma forma sem conteúdo, frágil, grosseira. As falhas que se descobrem nela explicam amplamente a facilidade com a qual, nos jovens países independentes, se passa da nação à etnia, do Estado à tribo. São essas fendas que explicam os retrocessos, tão penosos e prejudiciais para o desenvolvimento e unidade nacionais. Veremos como essas debilidades e os perigos graves em que encerram são um resultado histórico da incapacidade da burguesia nacional dos países subdesenvolvidos para racionalizar a prática popular, isto é, descobrir a sua razão. A debilidade clássica, quase congênita da consciência nacional dos países subdesenvolvidos, não é apenas a consequência da mutilação do homem colonizado pelo regime colonial. É também o resultado da preguiça da burguesia nacional, da sua limitação, da formação profundamente cosmopolita do seu espírito. A burguesia nacional, que toma o poder no fim do regime colonial, é uma burguesia subdesenvolvida. O seu poder econômico é quase nulo e, em todo caso, sem semelhança com o da burguesia metropolitana que pretende substituir. No seu narcisismo voluntarista, a burguesia nacional convenceu-se facilmente de que podia substituir com vantagem a burguesia metropolitana. Mas a independência que a coloca literalmente contra a parede vai desencadear nela reações catastróficas e vai obrigá-la a lançar angustiosas chamadas à antiga metrópole. Os quadros universitários e os comerciantes que constituem a fração mais esclarecida do novo Estado caracterizam-se, com efeito, pelo seu escasso número, a sua concentração na capital, o tipo das suas atividades. Negócios, explorações agrícolas, profissões liberais. No seio desta burguesia nacional, não existem industriais nem financeiros. A burguesia nacional dos países subdesenvolvidos não se orienta pela produção, pelos inventos, pela construção, pelo trabalho. Canaliza-se inteiramente pelas atividades do tipo intermédio. Estar no circuito, nas combinações, parece ser a sua profunda vocação. A burguesia nacional tem uma psicologia de homem de negócios, não de capitães de indústria. E é verdade que a avidez dos colonos e o sistema de embargo estabelecido pelo colonialismo não lhe permitirão escolher. No sistema colonial, uma burguesia que acumula capital é impossível. Mas, precisamente, parece que a vocação histórica de uma burguesia nacional autêntica num país subdesenvolvido é negar-se como burguesia, negar-se enquanto instrumento do capital e escravizar-se absolutamente ao capital revolucionário que constitui o povo. Num país subdesenvolvido, uma burguesia nacional autêntica deve converter em dever imperioso a traição da vocação a que estava destinada. Ir à escola do povo quer dizer pôr à disposição do povo o capital intelectual e técnico que extraiu da sua passagem pelas universidades coloniais. Veremos como, desgraçadamente, a burguesia nacional se desvia com frequência desse caminho heróico e positivo, fecundo e justo para empreender, com a alma tranquila, o caminho terrível por ser anticolonial,
de uma burguesia clássica, de uma burguesia burguesa, vazia, estúpida, cinicamente burguesa. O objetivo dos partidos nacionalistas, a partir de certa época, já o temos visto, estritamente nacional. Mobilizam o povo em redor da palavra de ordem, de independência e, quanto ao resto, esperam pelo futuro. Quando se interrogam esses partidos sobre o programa econômico do Estado que defendem, sobre o regime que se propõem instaurar, mostram-se incapazes de responder, porque precisamente ignoram em absoluto tudo o que se refere à economia do seu próprio país. Essa economia desenvolveu-se sempre às margens desses partidos, dos recursos atuais e potenciais do solo e do subsolo do seu país, têm apenas um conhecimento livresco e aproximado. Não podem, pois, falar disso a não ser num plano abstrato e geral. Depois da independência, essa burguesia subdesenvolvida, numericamente reduzida, sem capitais, que recusa a forma revolucionária, vai estagnar-se lamentavelmente. Não pode dar livre curso ao seu gênio que, um pouco por alto, podia afirmar ter sido coartado pelo domínio colonial. A precariedade dos seus meios e a escassez dos seus quadros reduzem-na durante anos a uma economia de tipo artesanal. Na sua perspectiva inevitavelmente muito limitada, uma economia nacional é uma economia baseada no que se chama os produtos locais. Pronuncia-se, então, grandes discursos sobre o artesanato, na impossibilidade em que se encontra de montar fábricas mais rentáveis para o país e para si mesma. A burguesia rodeará o artesanato de uma ternura chauvinista que coincide com a nova dignidade nacional e, além disso, procurará obter substanciais lucros. Esse culto em volta dos produtos locais, essa impossibilidade de criar novas direções, manifestarão-se igualmente pelo afundamento da burguesia nacional na produção agrícola característica do período colonial. A economia nacional do período de independência não é reorientada, preocupa-se sempre com a colheita do amendoim, do cacau, da azeitona. Nenhuma modificação se introduz, tampouco na elaboração dos principais produtos. Nenhuma indústria se instala no país. Continua-se a exportar as matérias-primas, continua-se no plano de pequenos agricultores da Europa, de especialistas em produtos brutos. Não obstante, a burguesia nacional não deixa de exigir a nacionalização da economia e dos setores comerciais. É que, para ela, nacionalizar não significa pôr a totalidade da economia ao serviço da nação, satisfazer todas as necessidades da nação. Para ela, nacionalizar não significa ordenar o Estado em função de relações sociais novas, cuja eclosão se deve facilitar. Nacionalização significa, exatamente para essa burguesia, transferir para os autóctones os privilégios herdados da fase colonial. Como a burguesia não possui meios materiais nem meios intelectuais suficientes, engenheiros, técnicos, limitará as suas pretensões ao manejo dos escritórios e das casas comerciais ocupadas antes pelos colonos. A burguesia nacional ocupa o lugar da antiga população europeia. Médicos, advogados, comerciantes, representantes, agentes gerais, agentes aduaneiros. Deseja ocupar, pela dignidade do país e da sua própria segurança, todos esses postos. De futuro, exigirá que as grandes companhias estrangeiras recorram a ela, quer para se manterem no país ou penetrarem nele. A burguesia nacional descobre a missão histórica de servir de intermediária. Como se vê, não se trata de uma vocação de transformar a nação, mas, prosaicamente, servir de correia de transmissão a um capitalismo disfarçado e que se cobre agora com a máscara neocolonialista. A burguesia nacional vai deleitar-se sem complexos e com toda dignidade no papel de procuradora da burguesia ocidental. Esse papel lucrativo, essa função de pequeno financeiro, essa estreiteza de visão, essa ausência de ambição, simbolizam a incapacidade da burguesia nacional para cumprir o seu papel histórico de burguesia. O aspecto dinâmico e pioneiro, o aspecto de inventor e descobridor de mundos, que se encontra em toda a burguesia nacional, está aqui lamentavelmente ausente.
no seio da burguesia nacional dos países coloniais domina o espírito de possuidor. É que no plano psicológico, essa burguesia identifica-se com a burguesia ocidental, cujos ensinamentos assimilou. Segue a burguesia ocidental no seu aspecto negativo e decadente, sem superar as primeiras etapas de exploração e invenção, que são, em todo caso, um mérito dessa burguesia ocidental. No princípio, a burguesia nacional dos países coloniais identifica-se com a burguesia ocidental nos seus fins. Não se deve acreditar que ela destrói as fases. Na realidade, começa pelo fim. Já está na velhice sem conhecer a petulância, a intrepidez, o voluntarismo da juventude e a adolescência. No seu aspecto decadente, a burguesia nacional será consideravelmente ajudada pelas burguesias ocidentais, que se apresentam como turistas enamorados do exotismo, da caça, dos cassinos. A burguesia nacional organiza centros de repouso e de recreio, curas de prazer para a burguesia ocidental. Essa atividade tomará o nome de turismo e será equiparada a uma indústria nacional. Se deseja uma prova dessa eventual transformação dos elementos da burguesia ex-colonizada em organizadores de parties para a burguesia ocidental, vale a pena evocar o que se passou na América Latina. Os cassinos de Havana, do México, as praias do Rio, as jovens brasileiras ou mexicanas, as mestiças de 13 anos, Acapulco, Copacabana, são as cicatrizes da atitude dessa burguesia nacional. Como não possui ideias, como está fechada em si mesma, isolada do povo, minada por uma incapacidade congênita para pensar na totalidade dos problemas em função da totalidade da nação, a burguesia nacional assumirá o papel de gerente das empresas ocidentais e converterá o seu país, praticamente, num lupanar da Europa. Uma vez mais, deve ter-se presente nos nossos olhos o espetaculoso lamentável de certas repúblicas da América Latina. Por detrás da cortina, os homens de negócios dos Estados Unidos, os grandes banqueiros, os tecnocratas, desembarcam nos trópicos e durante 8 ou 10 dias entregam-se à doce depravação que lhes oferecem as suas reservas. O comportamento dos proprietários rurais nacionais identifica-se com a da burguesia das cidades. Os grandes agricultores exigiram, desde a proclamação da independência, a nacionalização das propriedades agrícolas. Mediante múltiplas barganhas, chegam a surrupiar as fazendas outrora possuídas pelos colonos, reforçando desse modo sua influência sobre a região. Mas não tratam de renovar a agricultura, intensificá-la ou integrá-la numa economia realmente nacional. De fato, os proprietários de terras exigirão dos poderes públicos que centupliquem em seu benefício as facilidades e os favores ilegais que antes aproveitavam aos colonos estrangeiros. A exploração dos trabalhadores agrícolas será reforçada e legitimada. Manipulando 2 ou 3 slogans, esses novos colonos vão exigir dos trabalhadores agrícolas uma atividade imensa, em nome, é claro, do esforço nacional. Não haverá modernização da agricultura, nem plano de desenvolvimento, nem iniciativa, porque as iniciativas que implicam um mínimo de riscos levam o pânico a esses meios e afugentam a burguesia rural, hesitante, prudente, que chafurda cada vez mais nos circuitos estabelecidos pelo colonialismo. Nessas regiões, as iniciativas pertencem de fato ao governo. É o governo que as mantém, que as encoraja, que as financia. A burguesia agrícola recusa correr o menor risco. É infensa à aposta, à aventura. Não tenciona trabalhar na areia. Exige o que é sólido, rápido. Os benefícios que embolsa, enormes, tendo em conta a receita nacional, não são reinvestidos. Uma poupança de pé de meia domina a psicologia desses proprietários rurais. Algumas vezes, sobretudo, nos anos que se seguem à independência, a burguesia não hesita em confiar aos bancos estrangeiros os benefícios extraídos do solo nacional. Em compensação, somas vultosas são utilizadas em gastos de ostentação.
em carros, em casas de campo, coisas descritas pelos economistas como características da burguesia subdesenvolvida. Dissemos que a burguesia colonizada, que assume poder, emprega sua agressividade de classe para tomar posse dos postos antigamente detidos pelos estrangeiros. Um dia depois da independência, com efeito, ela vai de encontro às sequelas humanas do colonialismo. Advogados, comerciantes, proprietários rurais, médicos, funcionários superiores. Vai combater impiedosamente esses indivíduos que insultam a dignidade nacional. Agita energeticamente as ideias de nacionalização dos quadros, de africanização dos quadros. Na realidade, sua diligência tinge-se cada vez mais de racismo. Brutalmente apresenta ao governo um problema preciso. Precisamos desses postos. E não abafará seu mau humor enquanto não os ocupar um por um. Por sua vez, o proletariado das cidades, a massa de desempregados, os pequenos artesãos, os que desempenham os chamados ofícios humildes, adotam essa atitude nacionalista, mas façamos-lhes esta justiça, eles se limitam a decalcar sua atitude sobre a da burguesia. Se a burguesia nacional entra em competição com os europeus, os pequenos artesãos e obreiros desencadeiam a luta contra os africanos não nacionais. Na Costa do Marfim, são indubitavelmente racistas os motins contra os naturais de Dahomey e do Volta. Esses homens, que ocupavam setores importantes do pequeno comércio, são objeto, logo depois da independência, de manifestações de hostilidade da parte dos habitantes da Costa do Marfim. Do nacionalismo, passamos ao ultranacionalismo, ao chauvinismo, ao racismo. Exigem a partida desses estrangeiros, queimam-lhe as lojas, destroem-lhes as barracas, lixam-nos, e efetivamente o governo da Costa do Marfim intima-os a deixarem o país, dando assim satisfação aos nacionais. No Senegal, as manifestações anti-sudanesas levam o senhor Mamadou Dia a dizer, abre aspas, na verdade o povo senegalês só adotou a mística do Mali, por afeição a seus líderes. Sua adesão ao Mali tem apenas o valor de um novo ato de fé política destes últimos. O território senegalês não estava menos vivo, visto que a presença sudanesa em Dakar se manifestava com demasiada indiscrição para que ele fosse esquecido. É este fato que explica que, longe de suscitar lamentações, o esfacelamento da federação tenha sido acolhido pelas massas populares com alívio e que em parte nenhuma se tenha encontrado apoio para mantê-la. Fecha aspas. Enquanto certas camadas do povo senegalês aproveitam a ocasião que lhes é oferecida por seus próprios dirigentes de desembaraçarem dos sudaneses que os incomodam, não só no setor comercial, mas também no da administração, os congoleses, que assistiam espantados à partida em massa dos belgas, resolvem fazer a pressão sobre os senegaleses instalados em Leopoldville e Elizabethville e conseguir a saída deles. Como se vê, o mecanismo é idêntico nas duas ordens de fenômenos. Se os europeus limitam a voracidade dos intelectuais e da burguesia mercantil da jovem nação, para a massa popular das cidades, a concorrência é representada principalmente por africanos de uma nação diferente. Na Costa do Marfim, são os daomenos, em Gana, os nigerianos, no Senegal, os sudaneses. No momento em que a exigência de negrificação ou arabização dos quadros apresentada pela burguesia não procede de uma autêntica empreitada de nacionalização, mas corresponde simplesmente à preocupação de confiar à burguesia o poder detido até então pelo estrangeiro, as massas em seu nível apresentam a mesma reivindicação, mas restringindo aos limites territoriais a noção de negro ou árabe. Entre as afirmações vibrantes sobre a unidade do continente e esse comportamento inspirado às massas pelos quadros, múltiplas atitudes podem ser descritas. Assiste-se a um vai e vem permanente entre a unidade africana, que se perde cada vez mais no esvaecimento e o retorno desesperante ao chauvinismo mais odioso, mas impertinente. Abre aspas. Do lado senegalês,
os líderes que foram os principais teóricos da unificação africana e que muitas vezes sacrificaram suas organizações políticas locais e suas posições pessoais a essa ideia, têm de boa fé, sem dúvida, inegáveis responsabilidades. Seu erro, nosso também, foi a pretexto de lutar contra a balcanização, não tomar em consideração o fato pré-colonial que é o territorialismo. Nosso erro foi não termos em nossas análises prestado bastante atenção a este fenômeno, fruto do colonialismo, mas também fato sociológico que uma teoria sobre a unidade, por mais louvável ou simpática que seja, não pode abolir. Nós nos deixamos seduzir pela miragem da construção mais satisfatória para o espírito, e tomando nosso ideal por uma realidade, acreditamos que bastava condenar o territorialismo e seu produto natural, o micronacionalismo, para vencermos a resistência deles e assegurarmos o êxito de nosso quimérico empreendimento. Fecha aspas. Do chauvinismo segalês ao tribalismo Wolof, a distância não poderia ser grande. E, de fato, por toda a parte onde a burguesia nacional, com seu comportamento mesquinho e a imprecisão de suas posições doutrinárias, não chegou a esclarecer a totalidade do povo, a colocar os problemas antes de tudo em função do povo, por toda a parte onde essa burguesia nacional se revelou incapaz de dilatar suficientemente sua visão do mundo. Assiste-se a um refluxo para as posições tribalistas. Assiste-se, com ira no coração, ao triunfo exacerbado das etnias. Uma vez que a única palavra de ordem da burguesia é substituamos os estrangeiros, e uma vez que ela se apressa em todos os setores a fazer justiça por suas próprias mãos e a ocupar os lugares, os humildes nacionais, motoristas de táxis, vendedores de bolos, engraxates, vão igualmente exigir que os dá-o-menos voltem para o seu país ou, indo mais longe, que os foubés e os peus regressem às suas matas ou às suas montanhas. É nessa perspectiva que é preciso interpretar o fato de que, nos jovens países independentes, triunfe aqui e ali o federalismo. É sabido que o domínio colonial privilegiou certas regiões. A economia da colônia não está integrada no conjunto da nação. Sua ordenação leva sempre em conta as relações de complementariedade com as diferentes metrópoles. O colonialismo não explora quase nunca a totalidade do país. Contenta-se com descobrir recursos naturais que extrai e exporta para as indústrias metropolitanas, permitindo assim uma relativa riqueza setorial, enquanto o resto da colônia continua, ou pelo menos aprofunda, seu subdesenvolvimento e sua miséria. Logo em seguida à independência, os nacionais que habitam as regiões prósperas tomam consciência de sua possibilidade e, por um reflexo visceral e primário, recusam nutrir os outros nacionais. As regiões ricas em amendoim, cacau, diamante elevam-se simbolicamente diante do panorama vazio constituído pelo resto da nação. Os nacionais dessas regiões encaram com ódio os outros, descobrindo neles inveja, apetite, impulsos homicidas. As velhas rivalidades pré-colônias, os velhos rancores interétnicos ressuscitam. Os balubas recusam a sustentar os luluas. Katanga constitui-se em estado e Albert Kalonji faz-se coroar rei do Kassai Meridional. A unidade africana, fórmula vaga, mas ao qual os homens e as mulheres da África estavam passionalmente ligados e cujo valor operativo consistia em pressionar terrivelmente o colonialismo, desvenda sua verdadeira fisionomia e esmigalha-se em regionalismo no interior de uma mesma realidade nacional. A burguesia nacional, por estar crispada em seus interesses imediatos, por não enxergar além da ponta das unhas, revela-se incapaz de realizar a simples unidade nacional, incapaz de edificar a nação em bases sólidas e fecundas. A Frente Nacional, que havia feito retroceder o colonialismo, desintegra-se e consome a sua derrota. Essa luta implacável travada pelas etnias e pelas tribos, essa preocupação agressiva de ocupar os postos vagos com a saída do estrangeiro, vão igualmente dar origem a competições religiosas. Nos campos e na selva, as pequenas confrarias, as religiões locais,
os cultos marabúticos encontrarão sua vitalidade e retomarão um ciclo de excomunhões. Nas grandes cidades, ao nível dos quadros administrativos, assistirá ao confronto entre as duas grandes religiões reveladas, o Islã e o catolicismo. O colonialismo, que estremecera em suas bases diante do nascimento da unidade africana, recobra suas dimensões e tenta agora quebrar essa vontade, utilizando todas as fraquezas do movimento. O colonialismo vai mobilizar os povos africanos, revelando-lhes a existência da rivalidade espiritual. No Senegal, é o jornal Afrique Nouvelle que toda semana destilará o ódio do Islã e dos árabes. Os libaneses, que possuem na costa ocidental a maior parte do comércio retalhista, são apontados à vingança nacional. Os missionários recordam oportunamente às massas que grandes impérios negros, muito antes da chegada do colonialismo europeu, foram desmantelados pela invasão árabe. Não hesitam em dizer que foi a ocupação árabe que preparou o leito do colonialismo europeu. Falam do imperialismo árabe e denunciam o imperialismo cultural do Islã. Os muçulmanos são, de modo geral, mantidos fora dos postos de direção. Em outras regiões, produz-se o fenômeno inverso, e são os autóctones cristanizados que são considerados inimigos objetivos e conscientes da independência nacional. O colonialismo utiliza descaradamente todos esses cordéis, felicíssimo por atirar uns contra os outros os africanos que ontem se tinham coligado contra ele. A ideia de São Bartolomeu toma corpo em certos espíritos e o colonialismo ri baixinho, de escárnio, quando ouve as magníficas declarações sobre a unidade africana. No interior de uma mesma nação, a religião fragmenta o povo e levanta umas contra as outras as comunidades espirituais sustentadas e reforçadas pelo colonialismo e seus instrumentos. Aqui e ali ocorrem fenômenos totalmente inesperados. Nos países de predomínio católico ou protestante, vemos as minorias muçulmanas demonstrar uma devoção desusada. Reativam-se as festas islâmicas, a religião muçulmana defende-se passo a passo contra o absolutismo violento da religião católica. Ministros afirmam, dirigindo-se a tais indivíduos, que os descontentes podem ir para o Cairo. Algumas vezes, o protestante americano transporta para o solo africano seus preconceitos anticatólicos e alimenta através da religião as rivalidades tribais. Em escala continental, essa tensão religiosa pode encobrir a fase do racismo mais vulgar. Divide-se a África numa parte branca e uma parte negra. As denominações de substituição, África ao sul ou ao norte do Saara, não chegam a esconder esse racismo latente. Aqui, afirma-se que a África branca tem uma tradução de cultura milenar, que é mediterrânea, que prolonga a Europa, que participa da cultura greco-latina. Encara-se a África negra como uma região inerte, brutal, não civilizada, selvagem. Ali, ouvem-se ao longo do dia reflexões odiosas sobre o véu das mulheres, a poligamia, o suposto desprezo dos árabes pelo sexo feminino. Todas essas reflexões lembram por sua agressividade as que foram tantas vezes notadas entre os colonos. A burguesia nacional de cada uma dessas duas grandes regiões, que assimilou até mesmo as raízes mais podres do pensamento colonialista, apodera-se do bastão dos europeus e instala no continente uma filosofia racista terrivelmente prejudicial ao futuro da África. Com sua preguiça e seu mimetismo, favorece a implantação e o reforço do racismo que caracterizava a era colonial. Por isso não é espantoso, num país que se diz africano, ouvirmos reflexões nada menos que racistas e constatarmos a existência de comportamentos paternalistas que deixam a impressão amarga de que nos encontramos em Paris, Bruxelas ou Londres. Em certas regiões da África, o paternalismo piegas com respeito aos negros e a ideia obscena aurida na cultura ocidental de que o negro é impermeável à lógica e as ciências reinam em toda a sua nudez. Algumas vezes tem-se mesmo ensejo de verificar que as minorias negras estão confinadas numa semi-escravatura
que legitima essa espécie de circunspensão e até desconfiança que os países da África negra concebem contra os países da África branca. É comum ver-se um cidadão da África negra passeando numa grande cidade da África branca ser chamado de negro pelos meninos ou abordado em linguagem macarrônica pelos funcionários. Não, infelizmente não é incomum que estudantes da África negra matriculados em colégios ao norte do Saara se vejam assediados pelos colegas que lhes perguntam se há casas em seu país, se conhecem a eletricidade, se sua família pratica a antropofagia. Não, infelizmente não é incomum que em certas regiões do norte do Saara os africanos procedentes de países do sul do Saara encontrem nacionais que lhes suplicam que os levem para, abre aspas, qualquer parte contanto que haja negros, fecha aspas. Da mesma forma, em alguns jovens estados da África negra, parlamentares e até ministros afirmam com a maior gravidade que o perigo não consiste de modo algum numa preocupação de seu país pelo colonialismo, mas na eventual invasão dos árabes vândalos vindos do norte. Como se vê, a deficiência da burguesia não se manifesta unicamente no plano econômico. Depois de chegar ao poder, em nome de um nacionalismo mesquinho, em nome da raça, a burguesia, apesar das formosas declarações formais, inteiramente desprovidas de sentido, manejando com absoluta responsabilidade frases saídas diretamente dos tratados de moral ou de filosofia política da Europa, darão prova da sua incapacidade para fazer triunfar um reduzido catecismo humanista. A burguesia, quando é forte, quando dispõe o mundo em função do seu poder, não vacila em afirmar ideias democráticas com pretensão universalista. A burguesia ocidental, ainda que fundamentalmente racista, logra quase sempre mascarar esse racismo multiplicando as nuances, o que lhe permite conservar intacta sua proclamação da suprema dignidade humana. A burguesia ocidental ergueu suficientes barreiras e parapeitos para não temer realmente a competição daqueles a quem explora e despreza. O racismo burguês ocidental, com relação ao negro e ao árabe, é um racismo de desprezo, é um racismo que minimiza. Mas a ideologia burguesa, que proclama uma igualdade de essência entre os homens, consegue preservar a sua lógica, convidando os sub-homens a se humanizarem através do tipo de humanidade ocidental que ela encarna. O racismo da jovem burguesia nacional é um racismo de defesa, um racismo baseado no medo. Não difere essencialmente do tribalismo vulgar, da rivalidade entre sobas ou confrarias. Compreende-se que os observadores internacionais perspicazes não tenham levado muito a sério os grandes voos retóricos sobre a unidade africana. É que o número de fendas perceptíveis de relance é tal que se nota com suficiente clareza que todas essas contradições terão de ser resolvidas antes que chegue a hora dessa unidade. Os povos africanos só recentemente descobriram a si mesmos e deliberaram, em nome do continente, incomodar de maneira radical o regime colonial. Mas as burguesias nacionais, que se apressam, região após região, a formar seu próprio pé de meia e fundar um sistema nacional de exploração, multiplicam os obstáculos à concretização dessa utopia. As burguesias nacionais, perfeitamente esclarecidas quanto a seus próprios objetivos, decidiram barrar o caminho a essa unidade, a esse esforço coordenado de 250 milhões de homens para vencer de uma vez a estupidez, a fome e a desumanidade. Por isso é que temos de saber que a unidade africana só pode realizar-se sob o impulso e sob a direção dos povos, isso é, com desprezo pelos interesses da burguesia. No plano interior e no quadro internacional, a burguesia nacional vai igualmente provar sua incapacidade. Em certo número de países subdesenvolvidos, o jogo parlamentar é fundamentalmente deturpado, economicamente impotente, incapaz de engendrar relações sociais coerentes, baseadas no princípio de sua dominação enquanto classe,
A burguesia escolhe a solução que lhes parece mais fácil, a do partido único. Não possui ainda a boa consciência e a tranquilidade que só o poder econômico e o controle do aparelho estatal poderiam conferir-lhe. Não cria um Estado que só cega o cidadão, mas um que o inquieta. O Estado, que por sua robustez e discrição deveria imprimir confiança, desarmar, entorpecer, impõe-se, ao contrário, espetacularmente. Exibe-se, berra, brutaliza, levando assim o cidadão a acreditar que está em perigo permanente. O Partido Único é a forma moderna da ditadura burguesa sem máscara, sem dissimulação, sem escrúpulos, cínica. Essa ditadura, é verdade, não vai muito longe. Não cessa de segregar sua própria contradição. Como a burguesia não tem os meios econômicos para assegurar seu domínio e distribuir algumas migalhas ao conjunto do país, como por outro lado está preocupada em encher os bolsos o mais depressa possível, como também da maneira mais prosaica, o país emerge mais ainda no marasmo. E para ocultar esse marasmo, para encobrir essa regressão, para se tranquilizar e oferecer a si mesma pretexto para se vangloriar, a burguesia não tem outro recurso que erigir construções grandiosas na capital, fazer o que se chama de despesas de prestígio. A burguesia nacional volta cada vez mais as costas ao interior, às realidades do país inculto, e olha para a antiga metrópole, para os capitalistas estrangeiros que se apoderam de seus serviços. Como não divide os seus benefícios com o povo e não lhe permite aproveitar as prebendas que lhe outorgam as grandes companhias estrangeiras, descobrirá a necessidade de um dirigente popular ao qual caberá o duplo papel de estabilizar o regime e perpetuar o domínio da burguesia. A ditadura burguesa dos países subdesenvolvidos obtém a sua solidez da existência de um dirigente. Nos países evoluídos, como se sabe, a ditadura burguesa é o produto do poder econômico da burguesia. Nos países subdesenvolvidos, pelo contrário, o líder representa a força moral ao abrigo da qual a burguesia fraca e desprotegida da jovem nação resolve enriquecer. O povo que, durante anos, a viu ou ouviu falar, que de longe, como que em sonhos, acompanhou as disputas do líder com o poder colonial, espontaneamente deposita confiança nesse patriota. Antes da independência, o líder personifica em geral as aspirações do povo: independência, liberdade política, dignidade nacional. Mas, após a independência, longe de encarnar concretamente as necessidades do povo, longe de se converter no promotor da verdadeira dignidade do povo, o dirigente vai revelar a sua função particular: ser o presidente geral da sociedade de especuladores ávidos de lucro que constitui a burguesia nacional. Apesar de sua frequente honestidade e malgrado e a sinceridade de suas declarações, o líder é objetivamente o defensor encarniçado dos interesses hoje conjugados pela burguesia nacional e das ex-companhias coloniais. Sua honestidade, que é pura disposição de espírito, pulveriza-se, aliás, pouco a pouco. O contato com as massas é de tal modo irreal que o líder chega a convencer-se de que a sua autoridade não é acatada e que são postos em dúvida os serviços prestados à pátria. O líder julga duramente a ingratidão das massas e coloca-se, cada dia, um pouco mais resolutamente ao lado dos exploradores. Transforma-se, então, com conhecimento da causa, em cúmplice da jovem burguesia, que mergulha na corrupção e no prazer. Os circuitos econômicos do jovem Estado atolam-se irreversivelmente na estrutura neocolonialista. A economia nacional, outrora protegida, é hoje literalmente dirigida. O orçamento é alimentado por empréstimos e donativos. Cada trimestre, os próprios chefes de Estado ou as delegações governamentais seguem para as antigas metrópoles ou para outros lugares em busca de capitais. A antiga potência colonial multiplica as exigências, acumula concessões e garantias, tomando precauções cada vez menores para dissimular a sujeição em que mantém o poder nacional. O povo estagna-se, lamentavelmente, numa miséria insuportável e aos poucos adquire consciência da traição inqualificável dos seus dirigentes. Esta consciência é tanto mais aguda quanto a burguesia
é incapaz de se constituir em classe. A repartição das riquezas que ela organiza não se diferencia em setores múltiplos, não se escalona, não se hierarquiza por meio de gradações. A nova casta é tanto mais insultosa e revoltante quanto a imensa maioria. Os 9/10 da população continuam a morrer de fome. O enriquecimento escandaloso, rápido, cruel dessa casta faz-se acompanhar de um despertar decisivo do povo, de uma tomada de consciência prometedora de futuras violências. A casta burguesa, aquela parte da nação que anexa para seu proveito a totalidade das riquezas do país, vai, por uma espécie de lógica, aliás inesperada, manifestar sobre os outros negros ou os outros árabes julgamentos pejorativos que lembram por mais de um motivo a doutrina racista dos antigos representantes da potência colonial. Ao mesmo tempo, a miséria do povo, o enriquecimento desordenado da casta burguesa, seu desprezo ostensivo pelo resto da nação vão endurecer as reflexões e as atitudes. Mas as ameaças que despontam vão provocar o revigoramento da autoridade e o aparecimento da ditadura. O líder, que tem atrás de si uma vida de militante e patriota dedicado, uma vez que calciona o empreendimento dessa casta e fecha os olhos para a insolência, a mediocridade e a imoralidade inata dessa burguesia, constitui um anteparo entre o povo e a burguesia gananciosa. Concorre para frear a tomada de consciência do povo. Vai em socorro da casta, cujas manobras ocultam do povo, convertendo-se desse modo no artifício mais ardente do trabalho de mistificação e entorpecimento das massas. Cada vez que se dirige ao povo, recorda sua vida, cheia de lances heróicos, relembra os combates que travou em nome do povo, as vitórias que em seu nome conquistou, visando assim continuar depositário da confiança das massas. Abundam os exemplos de patriotas africanos que introduziram a luta política precavida de seus irmãos mais velhos, um estilo resoluto de caráter nacionalista. Tais homens vieram da savana, afirmam para grande escândalo do dominador e imensa vergonha dos nacionais de capital, que vinham da selva e falavam em nome dos negros. Esses homens que cantaram a raça, que assumiram todo o passado, o abastardamento e a antropofagia, acham-se hoje, ai de nós, à frente de uma equipe que vira as costas para a savana e proclama que a vocação de seu povo é seguir uma vez mais e sempre. O líder aquieta o povo. Anos após a independência, incapaz de convidar o povo para uma obra concreta, incapaz de desvendar realmente o futuro para o povo, de lançar o povo na vida da construção do país, portanto de sua própria construção, vemos o líder repetir a história da independência, recordar a união sagrada da luta de libertação. O líder, uma vez que recusa arrebentar a burguesia nacional, pede ao povo que reflua para o passado e se embriague com a epopeia que conduziu à independência. Objetivamente, o líder detém o povo e empenha-se em expulsá-lo da história ou impedi-lo de nela tomar pé. Durante a luta de libertação, o líder despertou o povo e prometeu-lhes uma marcha heróica e radical. Hoje, multiplica os esforços para entorpecer e 3 ou 4 vezes por ano pede que se lembre da época colonial e meça o enorme trajeto percorrido. Mas cumpre dizê-lo, as massas revelam total incapacidade para apreciar o caminho percorrido. Mas deve dizer-se, as massas mostram uma incapacidade total para apreciar o caminho percorrido. O camponês que continua a arranhar a terra, o desempregado que não deixa de o ser, não conseguem convencer-se, apesar das festas e das bandeiras novas, de que alguma coisa mudou realmente para suas vidas. A burguesia no poder pode intensificar as manifestações, mas as massas não se deixam iludir. As massas têm fome e os comissários de polícia, agora africanos, não lhes merecem muita confiança. As massas começam a enfadar-se, a desviar-se, a desinteressar-se por essa nação que não lhes reserva nenhum lugar. De tempos em tempos, sem dúvida, o líder mobiliza-se, fala pela rádio, faz uma visita para apaziguar, acalmar, mistificar. O dirigente é mais necessário quando não tem partido. Existiu durante o período da luta pela independência
um partido que o dirigente atual dirigiu. Mas, desde então, esse partido lamentavelmente se desagregou. Resta apenas o partido formal, a denominação, o emblema, a divisa. O partido orgânico, que devia possibilitar a livre circulação de um pensamento elaborado a partir das necessidades reais das massas, transformou-se num sindicato de interesses individuais. Desde a independência, o partido não ajuda mais o povo a formular suas reivindicações, a melhor tomar consciência de suas necessidades e a melhor estabelecer seu poder. O partido hoje tem por missão fazer chegar ao povo as instruções emanadas da cúpula. Não há mais o vai e vem fecundo da base à cúpula e da cúpula à base que funda e garante a democracia num partido. Não há mais vida no partido. As células criadas durante o período colonial estão agora num estado de desmobilização total. O militante morde o freio, é então que se dá conta da justeza das posições assumidas por certos militantes durante a luta de libertação. De fato, no momento do combate, vários militantes haviam exigido dos organismos dirigentes que elaborassem uma doutrina, delimitassem os objetivos, propusessem um programa. Contudo, pretextando preservar a unidade nacional, os dirigentes haviam recusado categoricamente enfrentar essa tarefa. A doutrina, repetiam, é a união nacional contra o colonialismo. E armados de um slogan impetuoso, erigido em doutrina, restringiam toda a atividade ideológica a uma série de variantes sobre o direito dos povos à autodeterminação, sobre o vento da história que destruiria irreversivelmente o colonialismo. Quando os militantes exigiam que o vento da história fosse um pouco mais analisado, os dirigentes opunham-lhes a esperança, a descolonização necessária e inevitável, etc. Depois da independência, o partido submerge-se numa letargia espetacular. Já não se mobilizam os militantes, a não ser para as manifestações chamadas populares, as conferências internacionais, as festas da independência. Os quadros locais do partido são designados para os postos administrativos, o partido converte-se em administração, os militantes entram na ordem e recebem um insignificativo título de cidadãos. Agora que cumpriu a sua missão histórica, que era levar a burguesia ao poder, são convidados a retirar-se para que a burguesia possa cumprir tranquilamente a sua própria missão. Ora, já vimos que a burguesia nacional dos países subdesenvolvidos é incapaz de executar qualquer missão. No fim de alguns anos, a desintegração do partido manifesta-se e qualquer observador, mesmo superficial, pode dar conta de que o antigo partido, agora esquelético, serve apenas para imobilizar o povo. O partido, que durante o combate atraiu para si toda a nação, decompõe-se. Os intelectuais que, em vésperas da independência, se tinham filiado no partido, confirmam com o seu comportamento atual que essa filiação não teve outro fim senão participar na distribuição do bolo da independência. O partido converte-se em meio de êxito individual. Não obstante, existe dentro do novo regime uma desigualdade no enriquecimento e no monopólio. Alguns acumulam proventos e revelam-se brilhantes especialistas do oportunismo. Os favores ilegais multiplicam-se, a corrupção triunfa, os costumes degradam-se. Os corvos são agora numerosos demais e vorazes demais em comparação com a pobreza do espólio nacional. O partido, verdadeiro instrumento do poder entre as mãos da burguesia, reforça o aparelho do Estado e determina o enquadramento do povo, sua imobilização. O partido ajuda o poder a conter o povo. É cada vez mais um instrumento de coerção nitidamente antidemocrático. O partido é objetivamente, e às vezes subjetivamente, o cúmplice da burguesia mercantil. Assim como a burguesia nacional escamoteia sua fase de construção para se lançar na voluptuosidade, assim também, no plano institucional, salta ela a fase parlamentar e adota uma ditadura do tipo nacional-socialista. Sabemos hoje que essa modalidade de fascismo, que triunfou durante meio século na América Latina, é o resultado dialético do Estado semicolonial do período da independência. Nesses países pobres, subdesenvolvidos, onde, segundo a regra, a maior riqueza margeia a maior miséria, o exército e a polícia constituem os pilares do regime. Um exército e uma polícia que, outra regra que é preciso não esquecer,
são aconselhados por peritos estrangeiros. A força dessa polícia e o poderio desse exército são proporcionais ao marasmo no qual está imerso o resto da nação. A burguesia nacional vende-se cada vez mais abertamente às grandes companhias estrangeiras. À custa de prebendas, o estrangeiro obtém as concessões, os escândalos se multiplicam, os ministros enriquecem, suas mulheres se transformam em cortesãs, os deputados se arranjam e não há ninguém, nenhum agente de polícia, nem o guarda da alfândega, que não participe dessa grande caravana de corrupção. A oposição torna-se mais agressiva e o povo compreende por meias palavras a sua propaganda. A utilidade a respeito da burguesia é evidente. A jovem burguesia, que parece atacada de senilidade precoce, não toma em consideração os conselhos que lhe são prodigalizados e revela-se incapaz de compreender que é de seu interesse disfarçar, mesmo de leve, sua exploração. É o jornal cristão Le Semaine Africaine, de Brazzaville, que endereça essas palavras aos príncipes do regime. Abre aspas. Vós, altos funcionários, e vossas esposas, sois hoje ricos, tendes vosso conforto, vossa instrução talvez, vossa bela casa, vossas relações de amizade, os múltiplos encargos que vos são confiados e que vos abrem horizontes novos. Mas toda essa riqueza vos dá uma carapaça que vos impede de ver a miséria que vos cerca. Tomai cuidado. Fecha aspas. Essa admoestação de La Semaine Africaine, dirigida aos partidários do senhor Yolu, não tem, adivinha-se, nada de revolucionário. O que La Semaine Africaine pretende indicar aos espoliadores do povo congolês é que Deus aplicará pena a essa conduta. Abre aspas. Se não há lugar em vosso coração para as provas de apreços pelas pessoas situadas abaixo de vós, não haverá lugar para vós na casa de Deus. Fecha aspas. É claro que a burguesia nacional não se inquieta muito com tais acusações. Empoleirada em galhos europeus, continua firmemente resolvida a aproveitar a situação. Os benefícios enormes que retira da exploração do povo são exportados para o estrangeiro. A jovem burguesia nacional mostra-se muitas vezes mais desconfiada do regime por ela mesma instaurado que as companhias estrangeiras. Recusa-se a investir no solo nacional e comporta-se, em relação ao Estado, que a protege e nutre, com uma ingratidão notável que convém assinalar. Nas praças europeias, faz aquisição de valores das bolsas estrangeiras e vai passar o fim de semana em Paris ou em Hamburgo. Por seu comportamento, a burguesia nacional de seus países subdesenvolvidos lembra os membros de uma quadrilha que, depois de cada assalto, ocultam sua parte aos coparticipantes e preparam sabiamente a retirada. Esse comportamento revela que, mais ou menos consciente, a burguesia nacional joga perdendo a longo prazo. Ela adivinha que essa situação não durará indefinidamente, mas pretende aproveitá-la ao máximo. No entanto, tal exploração e tal desconfiança a respeito do Estado desencadeiam inevitavelmente o descontento das massas. Nessas condições, o regime endurece. Então, o exército converte-se no sustentáculo indispensável de uma repressão sistematizada. A falta de um parlamento é o exército que se torna o árbitro. Mas, cedo ou tarde, descobrirá a sua importância e fará pesar sobre o governo o risco sempre presente de um pronunciamento. Como se vê, a burguesia nacional de alguns países subdesenvolvidos não aprendeu nada nos livros. Se houvesse observado bem os países da América Latina, teria identificado, sem dúvida, os perigos que a espreitavam. Chegamos, pois, à conclusão de que esta microburguesia, que faz tanto barulho, está condenada ao esmagamento. Nos países subdesenvolvidos, a fase burguesa é impossível. Haverá, bem entendido, uma ditadura policial, uma casta de usufrutários, mas a criação de uma sociedade burguesa está destinada ao fracasso. O grupo de usufrutários agaloados, que fazem seus levantamentos sobre os fundos de um país miserável, será mais tarde ou mais cedo um feixe de palha nas mãos do exército habilmente manejado por peritos estrangeiros.
Assim, a antiga metrópole pratica a administração indireta através dos burgueses a quem alimenta e de um exército nacional formado pelos seus peritos que procuram suster, imobilizar e aterrorizar o povo. Essas observações que temos feito sobre a burguesia nacional conduzem-nos a uma conclusão que não deveria surpreender-nos. Nos países subdesenvolvidos, a burguesia não deve encontrar condições para sua existência e desenvolvimento. Por outras palavras, o esforço conjugado das massas enquadradas num partido e dos intelectuais perfeitamente conscientes e guiados por princípios revolucionários deve fechar o caminho a essa burguesia prejudicial e inútil. A questão teórica, que se coloca desde há 50 anos, quando se aborda a história dos países subdesenvolvidos, é a de saber se deve passar-se por cima ou não da fase burguesa, se deve resolver-se no plano de ação revolucionária e não mediante um raciocínio. A etapa burguesa nos países subdesenvolvidos não se justificaria, senão na medida em que a burguesia nacional fosse suficientemente poderosa, econômica e tecnicamente, como para edificar uma sociedade burguesa, criar as condições de desenvolvimento de um importante proletariado, industrializar a agricultura, enfim, uma autêntica cultura nacional. Uma burguesia tal como se desenvolveu na Europa pôde elaborar, fortalecendo seu próprio poder, uma ideologia. Esta burguesia dinâmica, instruída, laica, realizou plenamente a sua empresa de acumulação do capital e deu à nação um mínimo de prosperidade. Nos países subdesenvolvidos, temos visto que não existe uma verdadeira burguesia, mas sim uma espécie de pequena casta, com os dentes afiados, ávida e voraz, dominada pelo espírito usurário, que se contenta com os dividendos assegurados pela antiga potência colonial. Essa burguesia de meia tigela revela-se incapaz de grandes ideias, de inventividade. Não se recorda do que leu nos manuais ocidentais e, imperceptivelmente, transforma-se não mais numa réplica da Europa, mas em sua caricatura. A luta contra a burguesia dos países subdesenvolvidos está longe de ser uma posição teórica. Não se trata de decifrar a condenação lançada contra ela pelo julgamento da história. Não basta combater a burguesia nacional nos países subdesenvolvidos, porque ela ameaça frear o desenvolvimento global e harmonioso da nação. É preciso opor-se resolutamente a ela, porque a rigor ela não serve para nada. Essa burguesia, medíocre em seus ganhos, em suas realizações, em seu pensamento, procura esconder a mediocridade sob as construções de prestígio em escala individual, sob os cromos dos carros americanos, as férias na Riviera, os fins de semana nas boates neonizadas. Essa burguesia, que se afasta cada vez mais do povo global, não chega sequer a arrancar do Ocidente concessões espetaculares, investimentos que interessem a economia do país, instalação de certas indústrias. Ao contrário, multiplicam-se as oficinas de montagem, consagrando assim o tipo neocolonialista em que se debate a economia nacional. Não é preciso, portanto, dizer que a burguesia nacional retarda a evolução do país, que lhe faz perder tempo ou que ameaça conduzir a nação a caminhos sem saída. Na verdade, a fase burguesa na história dos países subdesenvolvidos é uma fase inútil. Quando essa casta se aniquilar, devorada por suas próprias contradições, perceber-se-á que nada aconteceu desde a independência, que é necessário retomar tudo o que é preciso tornar a partir de zero. A reconversão não será operada ao nível das estruturas estabelecidas pela burguesia no decurso de seu reino, uma vez que essa casta não fez senão apropriar-se, sem alteração, da herança da economia, do pensamento e das instituições coloniais. É tanto mais fácil neutralizar essa classe burguesa, quanto é ela, já ouvimos, numérica, intelectual e economicamente fraca. Nos territórios colonizados, a casta burguesa, após a independência, tira sua força principalmente dos acordos celebrados com a antiga potência colonial. A burguesia nacional terá maiores oportunidades de substituir o opressor colonialista se lhe tiver dado a oportunidade de entabular negociações com a ex-potência colonial. Mas profundas contradições agitam as fileiras dessa burguesia.
o que dá ao observador atento uma impressão de instabilidade. Não existe, no entanto, homogeneidade de classe. Muitos intelectuais, por exemplo, condenam esse regime baseado no domínio de uns quantos. Nos países subdesenvolvidos, existem intelectuais, funcionários, elites sinceras que sentem necessidade de uma planificação da economia, de medidas que ponham fora da lei os especuladores, de uma proibição rigorosa da mistificação. Além disso, de certa maneira, esses homens lutam pela participação maciça do povo na gestão dos negócios públicos. Nos países subdesenvolvidos que alcançam a independência, existe quase sempre um reduzido número de intelectuais honestos, sem ideias, políticas bastante precisas que instintivamente desconfiam dessa corrida aos postos e às sinecuras, sintomática dos primeiros tempos da independência nos países colonizados. A situação particular desses homens, arrimo de família numerosa, ou sua história, experiências difíceis, formação moral rigorosa, explica esse desprezo. Tão evidente pelos velhacos e aproveitadores, é preciso saber utilizar esses homens do combate decisivo que se pretende travar com uma orientação sadia da nação. Barrar o caminho à burguesia nacional é, sem dúvida, afastar as peripécias dramáticas dos primeiros dias da independência, as desventuras da unidade nacional, a degradação dos costumes, o assédio do país pela corrupção, a regressão econômica e, a curto prazo, um regime antidemocrático que repousa na força e na intimidação. Mas é também escolher o único meio de avançar. O que atrasa a decisão e torna tímidos os elementos profundamente democráticos e progressistas da jovem nação é a aparente solidez da burguesia. Nos países subdesenvolvidos, recém-independentes, no seio das cidades construídas pelo colonialismo, fervilha a totalidade dos quadros. A falta de análise da população global induz os observadores a acreditar na existência de uma burguesia poderosa e perfeitamente organizada. Na verdade, agora o sabemos, não existe burguesia nos países subdesenvolvidos. O que cria a burguesia não é o espírito, o gosto ou as maneiras. Não são sequer as esperanças. A burguesia é, antes de mais, o produto direto de realidades econômicas objetivas. Mas, nas colônias, a realidade econômica é uma realidade burguesa estrangeira. Através dos seus representantes, é a burguesia metropolitana a que está presente nas cidades coloniais. A burguesia nas colônias é, antes da independência, uma burguesia ocidental, verdadeira sucursal da burguesia metropolitana e que obtém a sua legitimidade, a sua força, a sua estabilidade dessa burguesia metropolitana. Durante o período de agitação que precede a independência, elementos intelectuais e comerciantes indígenas, no seio dessa burguesia importada, procuram identificar-se com ela. Existe entre os intelectuais e os comerciantes indígenas uma vontade permanente de identificação com os representantes burgueses da metrópole. Essa burguesia que adotou sem reservas e com entusiasmo os mecanismos de pensamento característicos da metrópole, que alienou maravilhosamente seu próprio pensamento e fundou a sua consciência em bases tipicamente estranhas, vai aperceber-se, com a garganta seca, de que lhe falta o essencial que faz uma burguesia, isso é, o dinheiro. A burguesia dos países subdesenvolvidos é uma burguesia em espírito. Não é o seu poder econômico, nem o dinamismo dos seus quadros, nem a envergadura das suas concepções, que lhes asseguram a sua qualidade de burguesia. Também é, em princípio e durante muito tempo, uma burguesia de funcionários. São os postos que ocupam na nova administração nacional que lhe darão serenidade e solidez. Se o poder lhe deixa tempo e possibilidades, essa burguesia chegará a acumular pequenos aforros que fortalecerão seu domínio, mas mostrará-se incapaz sempre de dar origem a uma autêntica sociedade burguesa com todas as consequências econômicas e industriais que ela supõe. A burguesia nacional orienta-se desde o princípio para atividades de tipo intermediário. A base do seu poder reside no sentido do comércio e do pequeno negócio, na sua aptidão para suportar as incumbências. Não é o seu dinheiro que funciona, mas o seu sentido dos negócios. Não investe,
não pode realizar essa acumulação do capital necessário para a eclosão e o desenvolvimento de uma autêntica burguesia. Neste ritmo, seriam precisos séculos para criar um embrião de industrialização. Em todo caso, tropeçará na oposição implacável da antiga metrópole, que, no quadro dos convênios neocolonialistas, tomou todas as suas precauções. Se o poder quer tirar o país da estagnação e conduzi-lo a grandes passos para o desenvolvimento e progresso, tem, em primeiro lugar, de nacionalizar o setor terciário. A burguesia quer fazer triunfar o espírito de lucro e de prazer, as suas atitudes depreciativas com a massa e com os aspectos escandalosos do proveito, do roubo, deveria dizer-se, investe maciçamente com efeito neste setor. O domínio terciário, outrora dominado pelos colonos, será usurpado pela jovem burguesia nacional. Numa economia colonial, o setor terciário é de longe o mais importante. Se quer progredir, alguém deve resolver, nas primeiras horas, nacionalizar esse setor. Mas é claro que essa nacionalização não deve revestir-se do aspecto de um rijo estatismo. Não se trata de situar à cabeça dos serviços cidadãos não formados politicamente. Cada vez que este procedimento seja adotado, compreende-se que o poder contribui, com efeito, para o triunfo de uma ditadura de funcionários formados pela antiga metrópole que se mostravam rapidamente incapazes de pensar na nação como um todo. Esses funcionários começam bem depressa a sabotar a economia nacional, a desconjuntar os organismos e a corrupção, a prevaricação, a dilapidação dos estoques e o mercado negro instalam-se. Nacionalizar o setor terciário é organizar democraticamente as cooperativas de compra e venda, é descentralizar essas cooperativas, interessando as massas na gestão dos negócios públicos. Vê-se que tudo isso só pode alcançar êxito se politiza o povo. Anteriormente, não se levava em conta a necessidade de clarificar de uma vez por todas um problema capital. Agora, com efeito, o princípio de uma politização das massas é, de modo geral, admitido nos países subdesenvolvidos. Mas parece que não se cuida autenticamente dessa tarefa primordial. Quando afirmamos a necessidade de politizar o povo, decidimos indicar ao mesmo tempo que queremos ser sustentados pelo povo na ação que empreendemos. Um governo que declara querer politizar o povo exprime seu desejo de governar com o povo e para o povo. Não deve ser esta uma linguagem destinada a encobrir uma direção burguesa. Os governos burgueses dos países capitalistas ultrapassaram há bastante tempo essa fase infantil do poder. Governam friamente, com auxílio das suas leis, de seu poder econômico e de sua polícia. Não são obrigados, agora que seu poder está solidamente estabelecido, a perder tempo com atitudes demagógicas. Governam em seu interesse e têm a coragem de seu poder. Criaram uma legitimidade e são fortes com toda a razão. A casta burguesa dos países que acabaram de obter a independência não tem ainda nenhum cinismo nem a serenidade fundada sobre o poder das velhas burguesias. Daí a preocupação que nela se nota de esconder suas convicções profundas, de ludibriar, de mostrar-se popular. A politização das massas não é a mobilização 3 ou 4 vezes por ano de dezenas ou centenas de milhares de homens e mulheres. Esses comícios, essas reuniões espetaculares, pertencem à velha tática de antes da independência, quando os dirigentes exibiam suas forças para provar a si mesmo e a outros que tinham o povo consigo. A politização das massas propõe-se não infantilizar as massas, mas torná-las adultas. Isso nos leva a encarar o papel do partido político num país subdesenvolvido. Vimos nas páginas precedentes que, com frequência, espíritos simplistas, pertencentes aliás à burguesia nascente, não cessam de repetir que num país desenvolvido, a direção dos interesses do Estado por um poder forte, na verdade por uma ditadura, é uma necessidade. Nessa perspectiva, encarrega-se o partido de uma missão de vigilância das massas. O partido intensifica a administração e a polícia e controla as massas, não para assegurar a sua participação real nos assuntos da nação, mas para lhes recordar a cada passo que o poder espera a sua obediência e disciplina. Essa ditadura, que se pensa apoiada pela história, que se julga indispensável depois da independência, simboliza na realidade
A decisão da classe burguesa de dirigir o país subdesenvolvido com a ajuda do povo e depois contra ele. A transformação progressiva do partido num serviço de informações é um indício de que o poder se encontra cada vez mais na defensiva. A massa informe do povo é concebida como uma forma cega que é preciso controlar constantemente, seja pela mistificação, seja pelo medo que lhe inspiram as forças da polícia. O partido serve de barômetro, de serviço de informações. Transforma-se o militante em delator. Confiam-se-lhes as missões punitivas nas aldeias. Os embriões de partidos de oposição são liquidados com paus e pedras. Os candidatos da oposição veem as suas casas incendiadas. A polícia multiplica as provocações. Nessas condições, bem entendido, o partido é único e 99,99% dos votos correspondem ao candidato governamental. Devemos dizer que em África, certo número de governos comporta-se de acordo com este modelo. Todos os partidos de oposição, aliás, geralmente progressistas, que favoreciam uma maior influência das massas na gestão dos assuntos públicos, que desejavam por termo a burguesia desprezível e mercantil, foram condenados ao silêncio e à clandestinidade pela força dos golpes e da prisão. O partido político em muitas regiões africanas, hoje independentes, sofre uma inchação terrivelmente grave. Na presença de um membro do partido, o povo se cala, finge-se dócil e faz elogios ao governo e ao líder. Mas na rua, no isolamento noturno da vila, no café ou à beira do rio, ouve-se a decepção amarga do povo, o desespero, mas também a cólera contida. O partido, em vez de se mostrar favorável à expressão das queixas do povo, em vez de adotar como missão fundamental a livre circulação das ideias do povo e fazer com que elas cheguem à direção, cria embaraços e proibições. Os dirigentes do partido comportam-se como vulgares ajudantes e lembram constantemente ao povo que é preciso fazer silêncio nas fileiras. Esse partido, que se proclamava servidor do povo, que se gabava do trabalho pelo desenvolvimento do povo, apressa-se, desde que o poder colonial lhe entregou o país, a mandar o povo de volta à sua caverna. No plano da unidade nacional, o partido vai igualmente multiplicar os erros. É assim que o partido dito nacional se converte em partido étnico, em uma verdadeira tribo transformada em partido. Esse partido, que com muito gosto se arvora em partido nacional, que diz falar em nome de todo o povo, secretamente e algumas vezes abertamente, organiza uma autêntica ditadura étnica. Assistimos não mais a uma ditadura burguesa, mas a uma ditadura tribal. Os ministros, os chefes de gabinetes, os embaixadores, os prefeitos são escolhidos na etnia do líder, às vezes mesmo diretamente em sua família. Esses regimes de tipo familiar parecem retomar as velhas leis da endogamia. E não é cólera, mas vergonha que sentimos diante dessa estupidez, dessa impostura, dessa miséria intelectual e espiritual. Tais chefes de governo são os verdadeiros traidores da África, porque a vendem ao mais terrível de seus inimigos, a estupidez. Essa tribalização do poder favorece o espírito regionalista, o separatismo. Manifestam-se e triunfam as tendências descentralizadoras, a nação se desarticula, se desmembra. O líder que gritava unidade africana e que pensava em sua família, descobre um belo dia que 5 tribos também querem ter seus embaixadores e seus ministros. E sempre irresponsável, sempre inconsciente, sempre miserável, denuncia a traição. Várias vezes temos destacado o papel quase sempre nefasto do líder. É que em certas regiões o partido é organizado como uma quadrilha, cuja direção caberia ao personagem mais duro. Fala-se de bom grado na ascendência do líder, na sua força, e não se hesita em dizer que num tom cúmplice e ligeiramente admirativo, que ele faz tremer seus colaboradores mais íntimos. Para evitar esses múltiplos obstáculos, é necessário bater-se com tenacidade para que o partido jamais se torne um instrumento dócil nas mãos de um líder. Líder, do verbo inglês que quer dizer conduzir, o condutor do povo. Isso não existe mais agora. Os povos não são mais rebanhos e não precisam mais ser conduzidos. Se o líder me conduz, quero que ele saiba que ao mesmo tempo eu o conduzo.
A nação não deve ser um negócio dirigido por um magnata. Por isso é compreensível o pânico que se apodera das esferas dirigentes sempre que um desses líderes adoece. É que a questão que os atormenta é a da sucessão. Que será do país se o líder desaparecer? As esferas dirigentes que abdicam diante do líder, irresponsáveis, inconscientes, preocupadas exclusivamente com a boa-vinda que levam, os coquetéis organizados, as viagens pagas e a rentabilidade das negociatas, descobrem de vez em quando o vazio espiritual no coração da nação. Um país que quer realmente responder às questões que a história lhe apresenta, que quer desenvolver as suas cidades e o cérebro de seus habitantes, tem de possuir um partido autêntico. O partido não é um instrumento nas mãos do governo. Muito pelo contrário. O partido é um instrumento nas mãos do povo. É ele que determina a política que o governo aplica. O partido não deve ser nunca o simples escritório político onde se encontram comodamente todos os membros do governo e os grandes dignatários do regime. O escritório político muitas vezes, ai de nós, constitui todo o partido e seus membros residem permanentemente na capital. Num país subdesenvolvido, os membros dirigentes do partido devem fugir da capital como da peste. Devem residir, com exceções de alguns, nas regiões rurais. Cumpre evitar centralizar tudo na grande cidade. Nenhuma desculpa de ordem administrativa pode legitimar a efervescência de uma capital já superpopulosa e superdesenvolvida em comparação com os 9/10 do território. O partido há de ser descentralizado ao extremo. É o único meio de ativar as regiões mortas, as regiões que ainda não despertaram para a vida. Na prática, deverá haver pelo menos um membro do escritório político em cada região e convém evitar nomeá-lo chefe de região. Não deve enfaixar nas mãos os poderes administrativos. O membro do escritório político regional não é obrigado a ocupar o posto mais alto no aparelho administrativo regional. Não deve necessariamente aderir ao poder. Para o povo, o partido não é a autoridade, mas o organismo através do qual exerce, enquanto povo, sua autoridade e sua vontade. Quanto menor for a confusão, a dualidade de poderes, mais o partido desempenhará seu papel de guia e constituirá para o povo garantia decisiva. Se o partido se confunde com o poder, então ser militante do partido é seguir o caminho mais curto para atingir fins egoístas, ter um cargo na administração, subir de posto, mudar de escalão, fazer carreira. Nos países subdesenvolvidos, o estabelecimento de direções regionais dinâmicas impede o processo de macrocefalização das cidades, a corrida incoerente das massas rurais para as cidades. A criação, desde os primeiros dias da independência, de direções regionais dotadas de toda a competência para acordar uma região, fazê-la viver, acelerar a tomada de consciência dos cidadãos é uma necessidade, a que um país que deseja avançar não poderia escapar. De outro modo, em volta do líder, apiam-se os responsáveis pelo partido e os dignatários do regime. As administrações incham-se, não porque se desenvolvem e se diferenciam, mas porque novos primos e novos militantes aguardam um lugar e esperam infiltrar-se na engrenagem. E o sonho de todo cidadão é ganhar a capital, conseguir uma sinecura. As localidades ficam vazias, as massas rurais desorientadas, sem educação e sem apoio. Afastam-se de uma terra mal trabalhada e dirigem-se para as cidadezinhas periféricas, engrossando desmedidamente o lumpen proletariado. A hora de uma nova crise nacional não está longe. Nós, ao contrário, pensamos que o interior deveria ser privilegiado. Em último caso, aliás, não haveria nenhum inconveniente em que o governo se estabelecesse fora da capital. É preciso desacralizar a capital e mostrar às massas deserdadas que é para elas que se decide trabalhar. É, em certo sentido, o que o governo brasileiro procurou fazer com Brasília. A arrogância do Rio de Janeiro era um insulto ao povo brasileiro, mas infelizmente Brasília é ainda uma nova capital tão monstruosa como a primeira. O único interesse dessa realização é que hoje existe uma estrada através da selva. Não,
Nenhum motivo sério pode opor-se à escolha de uma outra capital, ao deslocamento do conjunto do governo para uma das regiões mais atrasadas. A capital dos países subdesenvolvidos é uma noção comercial herdada do período colonial. Mas nos países subdesenvolvidos, devemos multiplicar os contatos com as massas rurais. Devemos fazer uma política nacional, isso é, antes de tudo, uma política para as massas. Não devemos jamais perder o contato com o povo que lutou por sua independência e pela melhoria concreta de sua existência. Os funcionários e os técnicos autóctones devem afundar-se não nos diagramas e nas estatísticas, mas no povo. Não devem mais eriçar-se quando surge a questão de um deslocamento para o interior. Não devemos ver mais as jovens casadas dos países subdesenvolvidos ameaçar o marido de divórcio caso eles não consigam evitar a remoção para um posto rural. É por isso que o escritório político do partido deve privilegiar as regiões deserdadas e a vida da capital, vida artificial, vida superficial, superposta à realidade nacional como um corpo estranho, deve ocupar o menor espaço possível na vida da nação, que esta, sim, é fundamental e sagrada. Num país subdesenvolvido, o partido deve ser organizado de tal sorte que não se conte apenas de ter contato com as massas. O partido deve ser a expressão direta das massas. O partido não é uma administração encarregada de transmitir as ordens do governo. É o porta-voz enérgico e o defensor incorruptível das massas. Para chegarmos a essa concepção de partido, é necessário, antes de mais nada, que nos desembaracemos da ideia tipicamente ocidental, burguesa e, portanto, desdenhosa de que as massas são incapazes de dirigir a si mesmas. Na verdade, a experiência prova que as massas compreendem perfeitamente os problemas mais complicados. Um dos maiores serviços que a Revolução Argelina terá prestado aos intelectuais argelinos foi tê-los posto em contato com o povo e ter-lhes permitido ver a extrema, a inafável miséria do povo e ao mesmo tempo assistir ao despertar de sua inteligência, aos progressos de sua consciência. O povo argelino, esta multidão de famintos e analfabetos, estes homens e essas mulheres mergulhados durante séculos nas trevas mais assombrosas, resistiram contra os carros de assalto e os aviões, contra o napalm e os serviços psicológicos, mas sobretudo contra a corrupção e a lavagem cerebral, contra os traidores e os exércitos nacionais do general Belouni. Esse povo resistiu, malgrado os débeis, os hesitantes, os aprendizes de ditadores. Este povo resistiu porque durante 7 anos sua luta lhe revelou domínios de cuja existência nem sequer suspeitava. Hoje, oficinas de armeiros funcionam em plena montanha a vários metros abaixo da superfície do solo. Hoje, tribunais do povo atuam em todos os escalões. Comissões locais de planificação organizam o desmembramento das grandes propriedades, elaboram a Argélia de amanhã. Um homem isolado pode mostrar-se infenso à compreensão de um problema, mas o grupo, a vila, compreende com uma rapidez desconcertante. É verdade que se toma a precaução de utilizar uma linguagem só compreensível aos bacharéis em direito ou em ciências econômicas. Facilmente se prova que as massas têm de ser dirigidas. Mas quem fala a linguagem concreta, que não está obcecado pela vontade perversa de implantar a desordem, de se desembaraçar do povo, percebe que as massas aprendem todas as nuances, todas as astúcias. O recurso a uma linguagem técnica significa que se está decidido a considerar as massas como profanas. Essa linguagem mal dissimula o desejo dos conferencistas de enganar o povo, de o deixar de fora. A tarefa do obscurecimento da linguagem é uma máscara atrás da qual se delineia a tarefa mais vasta de expoliação. Pretende-se, ao mesmo tempo, assaltar o povo e despojá-lo de seus bens e de sua soberania. É possível explicar tudo ao povo, desde que se queira realmente que ele compreenda. E se pensa que não se precisa dele, que, pelo contrário, ele ameaça perturbar o bom andamento das múltiplas sociedades privadas,
e de responsabilidade limitada, cujo objetivo é tornar o povo ainda mais miserável, então a questão está bem clara. Se se pensa que é perfeitamente possível dirigir um país sem que o povo intervenha, se se pensa que o povo, por sua simples presença, atrapalha o jogo, quer porque o retarda, quer porque com sua natural inconsciência o sabota, então nenhuma hesitação tem cabimento. Convém afastar o povo. Ora, acontece que o povo, quando é convidado para a direção do país, não retarda, mas acelera o movimento. Nós, argelinos, tivemos no curso dessa guerra a oportunidade, a felicidade de ver claramente um certo número de coisas. Em determinadas regiões rurais, os responsáveis políticos militares pela Revolução defrontaram com situações que exigiram soluções radicais. Abordaremos algumas dessas situações. No decorrer dos anos 1956 e 1957, o colonialismo francês interditou certas zonas e a circulação das pessoas nessas regiões estava severamente regulamentada. Os camponeses, portanto, não tinham mais a possibilidade de ir livremente à cidade e renovar suas provisões. Durante esse período, os merceeiros acumularam lucros enormes. O chá, o café, o açúcar, o fumo, o sal atingiram preços exorbitantes. O mercado negro triunfava com singular insolência. Os camponeses, que não podiam pagar em moeda, hipotecavam suas colheitas e até mesmo suas terras, ou retralhavam o patrimônio familiar e, numa segunda fase, passavam a trabalhar para o merceeiro. Logo que tomaram consciência desse perigo, os comissários políticos reagiram de maneira imediata. Assim, instituiu-se um sistema racional de abastecimento. O merceeiro, que ia à cidade, era obrigado a fazer suas compras nos armazéns dos grossistas nacionalistas, que lhe forneciam uma fatura onde estavam fixados os preços das mercadorias. Quando voltava ao aduar, o retalhista devia primeiramente apresentar-se ao comissário político, que examinava a fatura, fixava a margem de lucro e determinava o preço de venda. Os preços estabelecidos eram afixados na mercearia e um membro do aduar, uma espécie de fiscal, dava informações ao felá a respeito dos preços pelos quais deviam ser vendidos os produtos. Mas o retalhista descobria rapidamente uma artimanha e, 3 ou 4 dias depois, declarava esgotado o estoque. Sorrateiramente, reiniciava a traficância e continuava a vender no mercado negro. A reação da autoridade político-militar foi radical. Punições importantes foram aplicadas e as multas arrecadadas e depositadas na caixa da vila foram empregadas em obras sociais e serviços de interesse coletivo. Algumas vezes tomava-se a decisão de fechar a mercearia por tempo determinado. Depois, em caso de reincidência, o estabelecimento era imediatamente confiscado e entregue a um comitê de gestão eleito, que o administrava pagando uma mensalidade ao antigo proprietário. A partir dessas experiências, explicou-se ao povo o funcionamento das grandes leis econômicas, tomando-se como base casos concretos. A acumulação de capital deixou de ser uma teoria para tornar-se um comportamento bem real e presente. O povo entendeu como se pode, a partir de uma mercearia, enriquecer e ampliar o negócio. Só então os camponeses contaram que esse merceeiro lhes concedia empréstimos a juros usurários. Outros recordaram como ele os havia enxotados das terras que lhes pertenciam e como de proprietários se tinham convertido em empregados. Quanto mais o povo compreende, mais se torna vigilante, mais se torna consciente de que definitivamente tudo depende dele e que sua salvação reside em sua coesão, no conhecimento de seus interesses, na identificação de seus inimigos. O povo percebe que a riqueza não é fruto do trabalho, mas resultante de um roubo organizado e protegido. Os ricos deixam de ser homens respeitáveis, não são mais do que animais carniceiros, chacais e corvos que se espojam no sangue do povo. Numa outra perspectiva, os comissários políticos tiveram de decidir que ninguém trabalharia mais para ninguém. A terra é dos que a cultivam. É um princípio que se tornou,
por fora do esclarecimento, uma lei fundamental no seio da Revolução Argelina. Os camponeses que empregavam trabalhadores agrícolas foram obrigados a entregar tratos de terra a seus antigos empregados. Então, viu-se que o rendimento por hectare triplicara, e isto apesar das numerosas incursões dos franceses, dos bombardeios aéreos e da dificuldade de aquisição de adubo. Os felás que, no momento da colheita, podiam apreciar e pesar os produtos obtidos, quiseram compreender esse fenômeno. Facilmente descobriram que o trabalho não é uma noção simples, que a escravidão não permite o trabalho, que o trabalho pressupõe a liberdade, a responsabilidade e a consciência. Nas regiões onde podemos levar a cabo essas experiências edificantes, onde assistimos à construção do homem pela instituição revolucionária, os camponeses aprenderam claramente o princípio segundo o qual o indivíduo só trabalha com gosto quando se empenha lucidamente no esforço. Tornou-se possível mostrar às massas que o trabalho não é um dispêndio de energia ou o funcionamento de certos músculos, mas que se trabalha mais com o cérebro e o coração que com os músculos e o suor. Da mesma forma, nessas regiões libertadas, mas ao mesmo tempo excluídas do antigo circuito comercial, foi necessário modificar a produção outrora voltada unicamente para as cidades e a exportação. Estabeleceu-se uma produção destinada ao consumo do povo e das unidades do Exército de Libertação Nacional. A produção de lentilha quadruplicou e organizou-se a fabricação de carvão vegetal. As hortaliças e o carvão eram levados das regiões do norte para o sul através das montanhas, enquanto que as zonas do sul enviavam carne para o norte. Foi a FLN que determinou essa coordenação, que instituiu o sistema de comunicações. Não tínhamos técnicos nem planificadores vindos das grandes escolas ocidentais, mas nessas regiões libertadas, a ração diária atingiu a cifra, desconhecida até então, de 3.200 calorias. O povo não se contentou em triunfar nessa prova. Propôs questões teóricas. Por exemplo, por que certas regiões jamais viam laranjas antes da Guerra de Libertação, enquanto expediam-se anualmente milhares de toneladas para o estrangeiro? Por que as uvas eram desconhecidas de grande número de argelinos, enquanto milhões de cachos deliciavam os povos europeus? O povo tem hoje uma ideia muito clara do que lhe pertence. O povo argelino sabe hoje que é o proprietário exclusivo do solo e do subsolo de seu país. E se algumas pessoas não compreenderam a obstinação da FLN em não tolerar nenhuma intromissão nessa propriedade e sua vontade indomável de recusar qualquer compromisso a respeito desses princípios, então é preciso que todos se lembrem que o povo argelino é um povo adulto, responsável, consciente. Em suma, o povo argelino é um povo proprietário. Se tomamos o exemplo argelino para esclarecer nosso propósito, não o fizemos para exaltar o nosso povo, mas simplesmente para mostrar a importância do combate, por ele travado, em sua tomada de consciência. É evidente que outros povos chegaram ao mesmo resultado por outras vias. Na Argélia, sabemos disso agora. A prova de força não era evitável, mas outras regiões conduziram seus povos aos mesmos resultados, através da luta política e do trabalho de esclarecimento executado pelo partido. Na Argélia, compreendemos agora que as massas estão à altura dos problemas que as desafiam. Num país subdesenvolvido, a experiência demonstra que o importante não é que 300 pessoas concebam e decidam mais que a totalidade, ainda que ao preço de um tempo duplicado ou triplicado, compreenda e decida. De fato, o tempo consumido em explicar, o tempo perdido em humanizar o trabalhador, será recuperado na execução. As massas devem saber para onde vão e por que vão. O homem político não deve ignorar que o futuro continuará vedado enquanto a consciência do povo for rudimentar, primária, opaca. Nós, homens políticos africanos, devemos ter ideias bastante claras sobre a situação de nosso povo. Mas essa lucidez precisa permanecer profundamente dialética. O despertar de todo o povo não ocorrerá de uma só vez,
Seu alistamento racional na obra de edificação nacional será linear, primeiro porque as vias de comunicação e os meios de transmissão estão pouco desenvolvidos, depois porque a temporalidade deve deixar de ser a do instante ou da próxima colheita, para ser a do mundo, enfim, porque o desânimo instalado nas profundezas do cérebro pelo domínio colonial está sempre à flor da pele. Mas não devemos ignorar que a vitória sobre os nós de menor resistência, heranças do domínio material e espiritual do país, é uma necessidade a que nenhum governo poderia esquivar-se. Tomemos o exemplo do trabalho no regime colonial. O colono não parava de afirmar que o indígena é lento. Hoje, em alguns países independentes, ouvimos os quadros repetir essa condenação. Na verdade, o colono queria que o escravo fosse entusiasta, queria por uma mobilidade de mistificação que constituía a alienação mais sublime, persuadir o escravo de que a terra que cultiva é sua, que as minas em que perde a saúde são sua propriedade. Singularmente, o colono esquecia que enriquecia com a agonia do escravo. Praticamente, o colono dizia ao escravo: rebenta, contanto que eu enriqueça. Hoje, devemos proceder de modo diferente. Não devemos dizer ao povo: rebenta, contanto que o país enriqueça. Se queremos aumentar a renda nacional, diminuir a importação de certos produtos inúteis e até mesmo nocivos, incrementar a produção agrícola e lutar contra o analfabetismo, precisamos explicar. É imperioso que o povo compreenda a importância da aposta. A coisa há de ser a coisa do público. Desembocamos, portanto, na necessidade de multiplicar as células na base. Muitas vezes, na realidade, contentamos-nos com a instalar organismos nacionais no alto e sempre na capital. A união das mulheres, a união dos jovens, os sindicatos, etc. Mas se nos aconselham a investigarmos na parte posterior do escritório montado na capital, se passamos para a sala dos fundos onde deveriam encontrar-se os arquivos, ficamos espantados com o vácuo, o nada, o blefe. É mister uma base, células que deem conteúdo e dinamismo. Devem as massas poder reunir-se, discutir, propor, receber instruções. Devem os cidadãos ter a possibilidade de falar, exprimir-se, inventar. A reunião de célula, a reunião do comitê é um ato litúrgico, é uma ocasião privilegiada que é dada ao homem de escutar e dizer. Em cada reunião, o cérebro multiplica suas vias de associação. O olho descortina um panorama cada vez mais humanizado. A enorme proporção de jovens nos países subdesenvolvidos coloca o governo diante de problemas específicos que convém abordar lucidamente. A juventude urbana e nativa, a miúde e letrada, está entregue a todos os tipos de experiências dissolventes. A juventude subdesenvolvida oferecem-se com frequência divertimentos de países industrializados. Normalmente, de fato, há homogeneidade entre o nível mental e material dos membros de uma sociedade e os prazeres a que essa sociedade se entrega. Ora, nos países subdesenvolvidos, a juventude dispõe de divertimentos pensados para a juventude dos países capitalistas. Romances policiais, máquinas automáticas, fotografias obscenas, literatura pornográfica, filmes proibidos para menores de 16 anos e, sobretudo, álcool. No Ocidente, o quadro familiar, a escolarização, o nível de vida relativamente elevado das massas trabalhadoras servem até certo ponto de defesa contra a ação nefasta desses divertimentos. Mas num país africano, onde o desenvolvimento mental é desigual, onde o choque violento de dois mundos abalou consideravelmente as velhas tradições e desarticulou o universo da percepção, a afetividade do jovem africano e sua sensibilidade estão à mercê das diversas agressões contidas na cultura ocidental. Sua família revela-se muitas vezes incapaz de opor a essas violências estabelecidas homogeneidade. Neste domínio, deve o governo servir de filtro e estabilizador.
Os comissários da juventude dos países subdesenvolvidos cometem com frequência um erro. Concebem seu papel à maneira dos comissários da juventude dos países desenvolvidos. Falam em fortificar a alma, em desenvolver o corpo, em facilitar a manifestação de qualidades esportivas. Devem, a nosso ver, acautelar-se contra essa concepção. A juventude de um país subdesenvolvido é quase sempre uma juventude ociosa. Cumpre, antes de tudo, dar-lhe uma ocupação. Por isso é que o comissário da juventude deve estar institucionalmente ligado ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, que é uma necessidade num país subdesenvolvido, funciona em estreita colaboração com o Ministério do Planejamento, outra necessidade num país subdesenvolvido. A juventude africana não deve ser dirigida para os estádios, mas para os campos e para as escolas. O estádio não é esse local de exibição instalado nas cidades, mas um espaço determinado no seio das terras que arroteamos, cultivamos e oferecemos à nação. A concepção capitalista do esporte é fundamentalmente diferente daquela que deveria existir num país subdesenvolvido. O homem político africano não deve preocupar-se em fazer esportistas, mas homens conscientes que podem também ser esportistas. Se o esporte não se integrar na vida nacional, isso é, na construção nacional, se formarmos esportistas nacionais e não homens conscientes, então em breve assistiremos ao apodrecimento do esporte, provocado pelo profissionalismo, pelo comercialismo. O esporte não deve ser um jogo, uma distração oferecida à burguesia das cidades. A maior tarefa é compreender a todo momento o que se passa entre nós. Não devemos cultivar o excepcional, procurar o herói, outra forma do líder. Devemos erguer o povo, engrandecer o cérebro do povo, enriquecê-lo, diferenciá-lo, torná-lo humano. Uma vez mais, recaímos nesta obsessão que gostaríamos de ver partilhada pela totalidade dos homens políticos africanos. A necessidade de esclarecer o esforço popular, de iluminar o trabalho, de desembaraçá-lo de sua opacidade histórica. Ser responsável num país subdesenvolvido é saber que tudo repousa definitivamente na educação das massas, na elevação do pensamento, no que se chama um tanto precipitadamente politização. Com efeito, acredita-se frequentemente, com criminosa leviandade, que politizar as massas é pronunciar diante delas, de vez em quando, um grande discurso político. Pensa-se que basta a um líder ou um dirigente falar em tom doutoral dos grandes problemas da atualidade para estar desobrigado do imperioso dever de politização das massas. Ora, politizar é abrir o espírito, é despertar o espírito, dar à luz o espírito. É como disse Césaire, inventar almas. Politizar as massas não pode ser fazer um discurso político. É obstinar-se com fúria em fazer com que as massas compreendam que tudo depende delas, que se estagnamos é culpa sua e se avançamos também é culpa sua, que não há demiurgo, que não há homem ilustre e responsável por tudo, mas que o demiurgo é o povo e que as mãos mágicas são, em última análise, as mãos do povo. Para realizar essas coisas, para as corporificar verdadeiramente, repetimos, é preciso descentralizar ao máximo. A circulação do cume à base e da base ao cume deve ser um princípio rígido, não por amor ao formalismo, mas porque simplesmente o respeito por este princípio é a garantia da salvação. É da base que sobem as forças que dinamizam o cume e lhe permitem dialeticamente dar um novo salto. Ainda uma vez nós, argelinos, compreendemos bem rapidamente essas coisas, porque nenhum membro de nenhuma cúpula teve a possibilidade de se orgulhar de qualquer missão de salvação. É a base que luta na Argélia. E esta base não ignora que sem seu combate cotidiano, heróico e difícil, a cúpula não se sustentaria. Como sabe também que sem uma cúpula e uma direção, a base estouraria na incoerência e na anarquia. A cúpula só tira seu valor e sua solidez da existência do povo em combate. A rigor, é o povo que busca livremente uma cúpula e não esta que tolera o povo.
As massas têm de saber que o governo e o partido estão a serviço delas. Um povo digno, isto é, um povo consciente de sua dignidade, é um povo que jamais esquece essas evidências. Durante a ocupação colonial, foi dito ao povo que era necessário que ele desse sua vida pelo triunfo da dignidade. Mas os povos africanos perceberam bem depressa que sua dignidade não era contestada somente pelo ocupante. Os povos africanos entenderam com rapidez que havia uma equivalência absoluta entre a dignidade e a soberania. De fato, um povo digno e livre é um soberano. Um povo digno é um povo responsável. E é inútil mostrar que os povos africanos são infantis ou débeis. Um governo e um partido têm um povo que o merecem. E num prazo mais ou menos longo, um povo tem um governo que merece. A experiência concreta, em certos lugares, comprova essas posições. No decorrer das reuniões, acontece por vezes que os militantes se referem, para resolver os problemas difíceis, à fórmula: o único jeito é... Essa súmula voluntarista em que culminam perigosamente a espontaneidade, sincretismo simplificador e ausência de elaboração intelectual triunfa frequentemente. Cada vez que se nota essa abdicação da responsabilidade num militante, não basta dizer-lhe que não tem razão. É preciso torná-lo responsável, convidá-lo a ir até o fim do seu raciocínio e mostrar-lhe claramente o caráter muitas vezes atroz, desumano e definitivamente estéril desse "o único jeito é". Ninguém detém a verdade, nem o dirigente, nem o militante. A procura da verdade nas situações locais é tarefa coletiva. Alguns têm uma experiência mais rica, elaboram mais rapidamente seu pensamento, puderam estabelecer no passado um maior número de ligações mentais, mas devem evitar humilhar o povo, porque o sucesso da decisão adotada depende da participação coordenada e consciente de todo o povo. Ninguém pode tirar o corpo fora. Todos serão mortos ou torturados, e no quadro da nação independente, todos passarão fome e participarão do marasmos. O combate coletivo pressupõe uma responsabilidade coletiva na base e uma responsabilidade colegiada na cúpula. Sim, é necessário comprometer a todos no combate pela salvação comum. Não há mãos limpas, não há inocentes nem espectadores. Estamos todos sujando as mãos nos pântanos de nosso solo e no vácuo terrível de nosso cérebro. Todo espectador é um covarde ou um traidor. É dever de uma direção ter as massas consigo. Ora, adesão implica consciência, compreensão da missão a cumprir. Em suma, intelectualizada, ainda que embrionária. Não se deve subjugar mentalmente o povo, dissolvê-lo na emoção e na confusão. Apenas os países subdesenvolvidos, dirigidos por elites revolucionárias surgidas do povo, podem hoje permitir o aparecimento das massas no palco da história. Mas, uma vez mais, é preciso que nos oponhamos vigorosa e resolutamente ao nascimento de uma burguesia nacional, de uma casta de privilegiados. Politizar as massas é tornar a nação global presente em cada cidadão. É fazer da experiência da nação a experiência de cada cidadão. Como lembrou tão oportunamente o presidente Sékou Touré em sua mensagem ao segundo Congresso dos Escritores Africanos, no domínio do pensamento pode o homem aspirar a ser o cérebro do mundo, mas no plano da vida concreta, onde toda intervenção influencia o seu físico e espiritual, o mundo é sempre o cérebro do homem, porque é neste nível que se encontram a totalização dos poderes e das unidades pensantes, as forças dinâmicas de desenvolvimento e aperfeiçoamento. É aí que se opera a fusão das energias e que se inscreve definitivamente a soma dos valores intelectuais do homem. A experiência individual, porque é nacional, elo da existência nacional, deixa de ser individual, limitada, estreita e pode desaguar na verdade da nação e do mundo. Assim como na fase da luta cada combatente sustentava a nação na ponta do braço, da mesma forma, durante a fase de construção nacional, cada cidadão deve continuar em sua ação concreta de todos os dias a associar-se ao conjunto da nação, a encarnar a verdade constantemente dialética da nação, a querer aqui e agora o triunfo do homem total.
Se a construção de uma ponte não vai enriquecer a consciência daqueles que nela trabalham, então não se construa a ponte. Continuem os cidadãos a atravessar o rio a nado ou numa balsa. A ponte não deve cair do céu num paraquedas. Não deve ser imposta por um deus ex machina ao panorama social. Mas deve, pelo contrário, sair dos músculos e do cérebro dos cidadãos. E certamente haverá talvez necessidade de engenheiros e arquitetos, às vezes inteiramente estrangeiros. Mas os responsáveis locais pelo partido devem estar presentes para que a técnica se infiltre no deserto cerebral do cidadão, para que a ponte, nos detalhes e em conjunto, seja repensada, concebida, assumida. É preciso que o cidadão se aproprie da ponte. Só então tudo é possível. Um governo que se proclama nacional há de chamar a si a totalidade da nação, e nos países subdesenvolvidos a juventude representa um dos setores mais importantes. Cumpre educar a consciência dos jovens, esclarecê-la. É essa juventude que tornaremos a encontrar no Exército Nacional. Se o trabalho de explicação foi feito ao nível dos jovens, se a União Nacional dos Jovens cumpriu sua tarefa, que é integrar a juventude na nação, então poderão ser evitados os erros que comprometeram e até minaram o futuro das repúblicas da América Latina. O Exército não é nunca uma escola de guerra, mas uma escola de civismo, uma escola política. O soldado de uma nação adulta não é um mercenário, mas um cidadão que, por meio das armas, defende a nação. Por isso é que é fundamental que o soldado saiba que está a serviço do país e não de um oficial, por mais prestigioso que este seja. É preciso aproveitar o Serviço Nacional Civil e Militar para elevar o nível da consciência nacional, para destribalizar, unificar. Num país subdesenvolvido, deve fazer-se, o mais rapidamente possível, por mobilizar homens e mulheres. O país subdesenvolvido deve abster-se de perpetuar as tradições feudais que consagram a prioridade do elemento masculino sobre o elemento feminino. As mulheres receberão um lugar idêntico ao dos homens, não apenas nos artigos da Constituição Política, mas na vida cotidiana, na fábrica, na escola, nas assembleias. Se nos países ocidentais se aquartelam os militares, isso não quer dizer que seja sempre a melhor fórmula. Não é indispensável militarizar os recrutas. O serviço pode ser civil ou militar e, de todas as maneiras, é recomendável que cada cidadão capaz e apto possa ingressar, em qualquer momento, numa unidade de combate e defender as conquistas nacionais e sociais. As grandes obras de interesse coletivo devem poder ser executadas pelos recrutas. É um meio prodigioso de ativar as regiões inertes, de dar a conhecer a um maior número de cidadãos as realidades do país. É preciso evitar transformar o exército num corpo autônomo que, cedo ou tarde, ocioso, sem missão, se meta a fazer política e ameaçar o poder. Os generais de salão, à força de frequentarem as antecâmaras do poder, sonham com pronunciamentos. O único meio de escapar a isso é politizar o exército, isso é, nacionalizá-lo. Da mesma forma, há urgência em multiplicar as milícias. Em caso de guerra, é a nação inteira que se bate ou que trabalha. Não deve haver soldados profissionais e o número de oficiais de carreira deve ser reduzido ao mínimo. Em primeiro lugar, porque quase sempre os oficiais são escolhidos no seio dos quadros universitários que poderiam ser mais úteis em outra parte. Um engenheiro é 1000 vezes mais indispensável à nação que um oficial. Depois, porque é necessário evitar a cristalização de um espírito de casta. Vimos nas páginas precedentes que o nacionalismo, este canto magnífico que levantou as massas contra o opressor, se desagrega no dia seguinte ao da independência. O nacionalismo não é uma doutrina política, não é um programa. Se deseja de fato poupar ao país esses recuos, essas paralisações, esses hiatos, é preciso passar velozmente da consciência nacional à consciência política e social. A nação não existe em parte alguma, senão num programa elaborado por uma direção revolucionária e retomada lucidamente e com entusiasmo pelas massas. Necessário é situar constantemente o esforço nacional no quadro geral dos países subdesenvolvidos, à frente da fome e do obscurantismo, à frente da miséria e da consciência embrionária
devem estar presentes no espírito e nos músculos dos homens e mulheres. O trabalho das massas, sua vontade de vencer os flagelos que durante séculos as excluíram da história do cérebro humano, devem ramificar-se por todos os povos subdesenvolvidos. Há uma espécie de esforço coletivo, de destino comum ao nível dos homens subdesenvolvidos. As notícias que interessam aos povos do terceiro mundo não são as que dizem respeito ao casamento do rei Balduíno ou aos escândalos da burguesia italiana. O que queremos é conhecer as experiências feitas pelos argentinos ou pelos birmaneses no quadro da luta contra o analfabetismo ou as tendências ditatoriais dos dirigentes. Estes são elementos que nos reforçam, instruem e decuplicam a nossa eficácia. Como se vê, um programa é necessário a um governo que queira, de fato, libertar política e socialmente o povo. Programa econômico, como também doutrina sobre a repartição das riquezas e as relações sociais. Realmente é preciso ter uma concepção do homem, uma concepção do futuro do homem. Isso quer dizer que nenhuma fórmula demagógica, nenhuma cumplicidade com o antigo ocupante substitui um programa. Os povos, a princípio, inconscientes, mas em breve cada vez mais lúcidos, exigirão com vigor esses programas. Os povos africanos, os povos subdesenvolvidos, ao contrário do que se costuma acreditar, edificam rapidamente sua consciência política e social. O que pode ser grave é que muitas vezes eles chegam a essa consciência social antes da fase nacional. Por isso, pode-se observar nos países subdesenvolvidos a exigência violenta de uma justiça social que paradoxalmente se alia a um tribalismo quase sempre primitivo. Os povos subdesenvolvidos têm um comportamento de gente esfomeada, o que significa que os dias de quem se diverte em África estão rigorosamente contados. Queremos dizer que seu poder não poderia prolongar-se indefinidamente. Uma burguesia que dá às massas apenas o alimento do nacionalismo falha em sua missão e enreda-se necessariamente numa sucessão de infortúnios. O nacionalismo, se não se torna explícito, se não é enriquecido e aprofundado, se não se transforma rapidamente em consciência política e social, em humanismo, conduz a um beco sem saída. A direção burguesa dos países subdesenvolvidos encerra a consciência nacional num formalismo esterilizante. Só o alistamento maciço dos homens e das mulheres em tarefas esclarecidas e fecundas dá conteúdo e densidade a essa consciência. Então, a bandeira e o palácio do governo deixam de ser os símbolos da nação. A nação abandona esses lugares iluminados e artificiais e refugia-se nos campos onde recebe vida e dinamismo. A expressão viva da nação é a consciência em movimento da totalidade do povo. É a praxis coerente e esclarecida dos homens e mulheres. A construção coletiva de um destino é a aceitação de uma responsabilidade na dimensão da história. O contrário é a anarquia, a repressão, o aparecimento de partidos tribalizados, do federalismo, etc. O governo nacional, se quer ser nacional, deve governar pelo povo e para o povo, para os deserdados e pelos deserdados. Nenhum líder, por maior que seja o seu valor, pode substituir-se à vontade popular e o governo nacional deve, antes de se preocupar com prestígios internacionais, restituir a dignidade a cada cidadão, enriquecer os cérebros, encher os olhos de coisas humanas, desenvolver um panorama verdadeiramente humano, habitado por homens conscientes e soberanos.